E aí galera, mais uma aula aí para vocês, pessoal, de PowerPoint, beleza? Então, estou aqui com aquele mesmo documento, tá zerado aqui, não tá mudado nada de transição nem nada, para explicar um pouquinho, pessoal, sobre as animações. Na última aula a gente falou sobre transições, animações. Animações são um pouco mais complexas, pessoal, e requerem um pouco mais de atenção. Lembrando que, professor, tem gente que acaba dizendo isso, professor, mas eu não utilizo muito isso aí, né? Eu não tenho por que ficar usando isso aí. Pessoal, isso daqui é para melhorar a sua apresentação, ok? Eu acho que você pode ganhar realmente alguns pontos a mais na sua apresentação pela sua dedicação, né? Como é a apresentação do slide. É claro que a maior parte da nota vem de como você está se apresentando, mas ter um slide organizado também é muito interessante, né? Porque às vezes o pessoal é muito bem, a apresentação é muito boa, mas o slide tá do, sabe, de ponta cabeça mesmo. E aí a pessoa deixa de ganhar uma nota boa, melhor por falta de realmente de interesse, certo? Então, vamos lá. Animações. Como que funciona? Primeiro, o que é animação? Animação, pessoal, diferente de transição, é, é a entrada ou a saída, né? É basicamente movimentos que informações fazem, né? Por exemplo, textos fazem animação, né? Imagens, objetos, tudo isso pode ser animação, pode ter animação, certo? E basicamente a animação é movimento, né? Não tem muito para onde correr, é movimento. Então eu vou dar um exemplo aqui muito simples com esse título, né? Por exemplo, aqui com o título. Estou aqui na parte de animações, lembrando que eu só posso mudar aquilo que eu seleciono. Por exemplo, aqui eu cliquei fora, não tem nada, então não posso animar, né? Mas agora, a partir do momento que eu clico no que eu quero animar, eu posso escolher aqui, certo? Outra coisa interessante, pessoal, que pode acabar ocorrendo é que a animação ela por exemplo, geral, certo? Vou dar um exemplo simples aqui, por exemplo, vou clicar aqui. Essa animação pode ser geral, vou escolher aqui dessas animações, por exemplo, surgir. Tá vendo? Tá vendo que como eu tenho dois parágrafos aqui, basicamente só tenho dois parágrafos, surgiu primeiro esse, depois esse daqui, né? Primeiro foi esse, depois que foi esse daqui. Isso acontece porque eu simplesmente só cliquei aqui dentro, eu não especifiquei nada, eu não selecionei realmente. Por que eu estou falando isso? Porque quando você seleciona alguma coisa, pessoal, você está especificando, né? Vou dar um exemplo simples. Se em vez de só clicar aqui, eu selecionasse tudo, selecionei tudo isso aqui e coloquei para surgir de novo. Olha o que acontece. Os dois aparecem ao mesmo tempo. Por quê? Porque eu fui bem específico. Eu selecionei aquilo ali e disse que era somente aquilo, ok? Então, os dois iriam aparecer ao mesmo tempo. Deixa eu até pegar aqui, porque eu acho que esse aqui talvez seja melhor. Então, vamos lá. Primeiro você tem as animações, e tem três tipos de animações. Elas são divididas em animações verdes de entrada, animações amarelas de ênfase e animações vermelhas de saída. Essa parte de caminho de animações, pessoal, é bem complexa mesmo. Assim, pode ser fácil, pode ser muito complexa, depende do que você quer fazer, né? Basicamente seriam animações manuais, onde você define para onde vai, de onde vem, que demanda muito tempo que a gente e às vezes desnecessário, certo? Mas vamos lá, se você quiser se aprofundar, não é difícil, ok? Primeiro aqui, vamos as partes. Cada uma dessas animações que você escolher aqui, pessoal, de primeiro, certo? Inicialmente, você só poderá adicionar um tipo de animação. Por exemplo, se eu escolher uma verde, né? Escolhi essa verde, pronto. Depois, se for tentar colocar uma amarela, ela elimina a verde, por exemplo. Aqui. Então saiu a verde, não está mais selecionada. Agora só está a amarela. Aí eu cliquei de novo na verde. Beleza, você eliminou o amarelo de novo. Estão entendendo? Então, isso aqui é importante.
Outra coisa importante é que toda vez que você coloca uma animação em algum objeto, em alguma coisa, seja uma imagem, um texto, um objeto, independente do que seja, ele gera um número, certo? Tá vendo esse númerozinho aqui, ó? 1, 2, 2, 2, 2, tal. O que é esse número aqui? É a ordem dos fatos, né? É a ordem do que vai aparecer. Então, por exemplo, se esse daqui é o número 1, isso significa que ele vai ser o primeiro a ter a animação. Se é uma animação de aparecer, então ele será o primeiro a aparecer. Aí aqui eu quero abrir um parênteses para o seguinte, certo? Essas animações de aparecer, pessoal, você tem que clicar para que elas apareçam. Vamos assim dar um modo prático, né? Eu vou clicar aqui para abrir a apresentação. Tá vendo? Que não apareceu nada, né? Por que isso acontece? Porque você tem que clicar na setinha para poder aparecer a primeira. Mais uma vez, apareceu a segunda. Tá vendo? Isso identifica que primeiro, Brainstorm apareceu de primeira, certo? Eu vou só dar uma olhada aqui, ó. Mas Brainstorm apareceu de primeira, certo? E as outras aqui, elas só apareceram quando eu cliquei. Por quê? Porque Brainstorm está sem transição. Tudo aquilo que sem animação, tudo aquilo que não tiver animação, ele vai aparecer de cara. Eu vou dar mais outro exemplo, né? Eu vou pegar uma imagem aqui. Vou pegar uma imagem, vou aqui inserir imagens, imagem. Vou pegar uma imagem aqui do dispositivo, vou pegar essa daqui do Friends. Né? Olha, Friends. Ok. Perceba o seguinte. Aqui nas animações, eu tenho... animações. Eu tenho uma parte aqui, ó. Número 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2. E nem Brainstorm, nessa imagem tem número algum. Quando eu boto para rodar a apresentação... Olha aí. Aqui é só um efeito normal, tá certo, pessoal? É só de transição, certo? Deixa eu até eliminar logo esse efeito de transição, que é para realmente não confundir vocês e para realmente eu confirmar. Ó. Clico aqui, ó, ele aparece de imediato, certo? Então, eu tenho o Brainstorm e a imagem que aparecem de cara. Por quê, professor? Porque não tem transição. Então, por exemplo, se eu passar agora, vai aparecer a primeira parte do texto. Cliquei mais uma vez, apareceu a segunda parte. Isso acontece. Por que isso acontece? Né? Por que não tem nesses outros aqui? Porque você não colocou, certo? E aí vem outra questão importante. Poxa, eu já tenho essa daqui como primeira e essas outras aqui como segundas. Como que eu vou agora, por exemplo, é porque eu queria que o título fosse o primeiro a ter transição. Então, o que você pode fazer? A gente pode clicar, pessoal, nesses números para mudar eles, vamos dizer assim, individualmente. Por exemplo, se eu clicar aqui no 1, tudo que eu mudar aqui vai mudar e afetar somente o 1. Diferente de, por exemplo, quando eu clico aqui dentro, tá vendo que está todos selecionados? Então, se eu puder, por exemplo, mudar o efeito, né, a animação, muda em todos. Agora, se por exemplo eu clico só no primeiro e clico aqui, por exemplo, subir, só ele vai ficar com aquela animação diferente, tudo bem? Então, isso é importante. Você clica aqui, você está sendo específico. Eu vou dar um exemplo, né? Eu vou clicar aqui no primeiro. Eu preciso que esse Brainstorm tenha um efeito, certo? Então, o que a gente vai fazer? Primeiro eu vou colocar uma animação nele. Vou colocar uma animação de esmaecer. Simples, né? Ó. Esmaecer. Só para aparecer. Só que ela está como 3, né? Ó. Tem 1, 2, 3, 2, e ela está como 3. Eu quero que ela seja como a primeira. Então, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui nela mesmo, no número 3. Ó, clicar aqui no número 3. E vir nessa opção que eu ia deixar mais para o final, mas a gente já está falando sobre isso. Que é o mover antes ou mover depois. Se ela é o 3, né, e não tem nenhuma dela depois dela,
ela só dá para mover antes. Ela fica como 2. Opa. Ok, pronto. Eu fui movendo de um por um, certo? Ela tava como 3 específico, ó. Ela é o 3 aqui, ó. E aqui, ó, vai começar aqui pelo último, ó. Vou mover antes. Ele virou 3 também. Ela virou 3 aqui. Ele virou 3. Eu vou clicando até ela se tornar 3 todas. Essas aqui são todas as 3. Todas aqui são 3, então essa daqui é 2. Mais um aqui, ó, mover antes. E ela vira 1, certo? Então primeiro vai aparecer isso. Depois isso. Depois tudo isso daqui enfileirado. Ah, professor, mas tinha aqui a imagem. Eu queria que aparecesse depois de Brainstorm, logo a imagem e depois o texto. Beleza, escolhe a animação. E aí vai fazendo o mesmo processo. Mover antes, mover antes. Primeira? Ok, segunda. Daquela como segunda. Vamos ver como é que ficou? Vou clicar aqui em apresentação. Não tem nada. Por quê? Porque tudo, como eu falei, né, pessoal, só vai aparecer de cara aquele que não tem animação. Como o título, imagem e o texto tem animação, eu preciso clicar para que eles apareçam. Cliquei, apareceu o título, porque ele era o primeiro. Cliquei mais uma vez, vai aparecer a imagem. Mais uma vez, a primeira parte do texto. E mais outra vez, por último, o restante do texto, certo? Isso aqui é muito importante, ok? Então vamos lá. Depois disso, já não sendo o bastante, pessoal, depois que você escolhe aqui qual tipo, a verdezinha, né? Primeiro, a verdezinha é somente de entrada, ou seja, todos os efeitos que você vai ver aqui, pessoal, é para fazer com que o texto apareça, né? Já que é de entrada, vai ser para ele aparecer, certo? Só para ele aparecer. Os vermelhos vão ser para, obviamente, seção de saída, é para ele desaparecer. Então, em vez desse daqui que eu tenho que clicar para que ele apareça, né? Se eu escolher uma dessas vermelhas aqui, eu vou ter que clicar para ele desaparecer, ok? Ele já vai estar lá e aí ele vai desaparecer causando algum efeito. E os amarelos são esses, às vezes que o texto já está aparecendo, né? É meio estranho, mas por exemplo, eu vou dar um de zoom aqui. Zoom, 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 zoom. Aumentar, aqui, ó. Aumentar. Vixe. Aqui também demais aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se piscar aqui é feio, meu amigo. Deixa eu ver que onda. Pronto, essa ondinha aqui, por exemplo, certo? Ela tá como ênfase, ela tá como amarelo. Isso significa que ela só vai causar esse efeito. Opa. Só vai causar esse efeito aqui quando ela aparecer, ó. Vou clicar aqui, ó, apareceu. Vou clicar uma vez, ela fez o efeito. Tá vendo? Vou clicar mais uma vez, apareceu a imagem, o texto e o texto de novo. Então, ela é para quando o texto já está à mostra. Então, ele já apareceu de cara, ó. Ele apareceu de cara. E aí eu vou clicar uma vez e ele vai fazer o efeito. É quando já apareceu. Então, verdezinho para quando ele for entrar o texto. Vermelho quando você for tirar o texto. E amarelo quando o texto já está aparecendo e você quer botar. Então, às vezes acontece, parece besteira, né? Mas, por exemplo, eu estou fazendo um joguinho aqui com os colegas, onde tem que aparecer a resposta correta. Não, tem A, B e C, por exemplo. A, B, C e D. Aí, depois que todo mundo responder, eu quero que a opção D, por exemplo, ó, A, B, C e D, né? A opção D aumente, né? Ou faça algum efeito. Então, em vez de ser uma animação de entrada ou de saída, vai ser uma de ênfase. Vai ser uma dessas amarelas aqui. Por exemplo, eu quero que a resposta correta, ela pisque. Me esqueci que esse pisca é fraco, viu, cara? Eu quero que essa opção seja sublinhada. Pronto. Tá vendo? Então, o que acontece? Quando você passar a setinha aqui, ele vai ficar sublinhado. Tá ok?
Lembrando que é somente depois que ele já aparece. Os amarelos são somente quando ele já aparece. É claro que, né, para melhorar, né, claro, para melhorar a nossa vida, pessoal, você tem opções de efeito também aqui. Então, dependendo de qual você escolheu aqui, você também pode ter questões de direção, alinhamento e muitas outras coisas. Vamos aqui ainda para mais ferramentas, que é muito cheio de ferramentas essa parte de animação. Que é o adicionar animação. O que acontece? Basicamente, como eu falei, quando você escolhe uma animação, uma anula a outra. Por exemplo, se eu escolher uma verde aqui, ó, anulou a amarela que tinha. Se eu escolher uma vermelha agora, que tá verde, né? Ó, escolher uma vermelha, anulou a verde, certo? E aqui tá como 1, aí 2 aqui, 3 e 4, 4, 4, 4, 4. Olha o que acontece se eu vir aqui em animação. Adicionar animação, aliás. Eu posso colocar mais que uma animação, lembrando no que eu estou. Eu estou no 1, tá vendo? Tá vermelhinho aqui, ó. Então, eu posso vir aqui e posso adicionar mais um nesse vermelho aqui, no Brightstone, por exemplo. Eu quero fazer uma animação de entrada e uma animação de saída, né, para ele desaparecer. Certo? Agora ele tem tanto o Brightstone, né? Tanto tem o animação 1 quanto a animação 5. Isso significa que depois que passar as 5 animações, ó, passar as 4 animações, 1, 2, 3, 4, é que ele vai sair, tá vendo? Ele fez um para entrar, mais uma vez, ó. Ele fez um para entrar, de subir, depois ele também fez um para sair, porque você adicionou. Professor, como é que eu vou mudar? Eu errei isso aqui, não era para ser, eu desisti. É muito simples, pessoal. Lembrando, você pode ir clicando nos números aqui para escolher o que você vai. Ah, eu não quero mais o 5, eu venho aqui, ó, por exemplo, eu não quero mais esse 5. Venho aqui, coloco nenhuma. Se não é nenhum, então ele desapareceu. Tá ok? Vamos lá. Painel de animação, disparar e pincel de animação, pessoal, são coisas que você não vai usar muito, ok? Não vai usar aí no seu cotidiano. Mas essa opção aqui da animação, se vai ser ao clicar, duração, atraso, são importantes. Então, primeiro, como que essa animação vai aparecer? Isso eu estou falando de novo, pessoal, de animação por animação, é de uma por uma, meu amigo. Como que ela vai ser? Né? Como é que vai fazer essa animação? Vai ser ao clicar, ou seja, somente ela só vai aparecer quando você clicar no teclado, com a anterior ou após a anterior. Então, o que isso significa, certo? Para você que talvez pode não ter entendido, basicamente é o seguinte: eu posso fazer com que essa animação só apareça quando eu clique, certo? Eu vou fazer com essa 2 aqui, que aí é um pouquinho mais fácil. Que ela somente quando eu clique que ela vai aparecer, ou eu posso botar para ela aparecer com a anterior, ou seja, as duas vão aparecer ao mesmo tempo, ou após o anterior. Então vamos dar uma olhada, por exemplo, com o anterior. Então o que acontece? Esse aqui, ó, que era 1 e 2, agora também é 1. Por quê? Porque, poxa, se eles vão ser executados ao mesmo tempo, né, com a anterior, né, vão ser executadas juntas, então elas são 1 em 1, certo? Só que esse 1 aqui tem um efeito de animação e esse outro 1 aqui tem outro efeito de animação. Assim sendo, eles vão aparecer todos os dois ao mesmo tempo, certo? Agora, se eu coloco um atrasozinho, que é após a anterior, significa que vai primeiro aparecer essa daqui, depois essa daqui, certo? Ó, após a anterior. Então, vou aqui. Tá vendo? Ó? Eu só cliquei uma vez, de novo. Ó. Cliquei aqui para iniciar. Eu vou clicar para aparecer o Brightstone e já apareceu a imagem, ok? Por quê? Porque essa opção aqui está ativada com a anterior. Tem a duração, certo? Dessa animação. Então, de novo, quanto menor o número, mais rápido. Não é que ele vai deixar de aparecer. Quanto menor o número, mais rápido vai ser
essa animação. Aqui está, por exemplo, 50 milésimos, né? Então, mais rápido vai ser a animação. E quanto maior o número, mais slow, né? Vamos dizer assim, mais devagar vai ser esse processo dela aparecer, entrar, sair, ou seja, o que for que você colocou. Tem um atrasozinho aqui que é mais para quando você coloca essas opções aqui com a anterior ou após a anterior, que é para ela, principalmente essa parte de após a anterior, né? Com a anterior também dá certo, mas é o tempo que vai levar para ela começar a surgir, certo? Então, apareceu o brainstorm, aí deu um segundo, né? Ou 30 milésimo e já vai aparecer. Eu quero que apareça isso aqui, ou então somente vai aparecer o nome brainstorm, mas somente após 3 segundos é que vai aparecer esse ícone aqui, essa imagem, certo? Isso também pode ser definido aqui, ok? Então, e tem o mover antes ou depois, como já expliquei, que é mais para você se organizar, né? Isso aqui era para ser a terceira, então você clica aqui nela e vai movendo, né? Mover para antes ou mover para depois. Se você tiver alguma dúvida, pessoal, pode me perguntar aí no WhatsApp. A gente está à disposição de vocês aí para esclarecer qualquer dúvida, beleza? Nós nos vemos em outra aula.